Olá, quarto ano, Projosi de volta. Já revisamos, já revimos conteúdos, muita coisa já passou nessa unidade. Eu dei início ao conteúdo de fração, estão lembrados, na aula online? Por conta da internet, vimos algumas dificuldades para que eu pudesse mostrar as imagens a você. Vamos retomar esse conteúdo, vamos dar início de fato a esse assunto maravilhoso que é a fração. E o que seria a fração, Projosi? Esse conteúdo está lá na página 256, onde lá tem, três pessoas à mesa em uma pizzaria e há um diálogo aí nessa divisão da pizza, porque a fração nada mais é que uma divisão exata. E a pizza aí foi utilizada como um instrumento para que a gente compreendesse melhor esse conteúdo, mas pode usar laranja, pode usar chocolate, o bolo que você fez com a sua avó, a torta que a sua mãe fez para o jantar, qualquer um desses pode ser usado como instrumento no momento de explorar a fração. De que forma, Projosi? A princípio, nós temos lá uma pizza inteira, redondinha, inteirinha, sem tirar nada. Então, eu chamo de inteiro aquilo que eu ainda não mexi, que eu não tirei nada. Quando eu observo lá na imagem do livro uma parte pintada, quer dizer que é a parte do inteiro que foi retirada. No caso da pizza, a fatia tirada é a parte que foi consumida pelas pessoas. Então, imagine que eu tenho um inteiro. E desse inteiro, eu só tire a metade dele. Tirei a metade, ó. Essa parte brilhosa é a metade que ficou. E a outra metade, ó, foi retirada. Mostrando essa parte tirada pra vocês entenderem que é o mesmo pedaço. Se eu tivesse toda a parte do verde brilhante, seria o inteiro. Tirei, eu fiquei com 1/2, 1/2. Quer dizer que é a metade do inteiro que foi retirada. Mas eu só posso dividir a pizza em 2 pedaços, só no meio? Será que eu só posso fazer essa divisão? Dividir a pizza só no meio? Eu posso ter o círculo e eu posso estar dividindo ele nesse formato. Quando eu abro, eu dividi em 1, em 2, em 3 e em 4, que é a parte que foi retirada do inteiro, ó. Eu tinha 4 partes e tirei apenas uma. Eu dou o nome de 1/4. 1 é o meu numerador, é a parte que eu retirei da fatia, e 4 é a quantidade de partes que eu dividi. Eu dou o nome de denominador. Ó, 1/4 da pizza foi retirado. Posso tirar mais que 1/4? Com certeza. Posso dividir a pizza, ó, em 8 fatias e tirar apenas uma fatia, ó. 1/8, 8 fatias. Também posso... Vou colocar aqui para que vocês possam, ó, estar visualizando esse momento, certo, que a Projosi fez com o exemplo da pizza. Então, foi tirado 1/2, a metade, 1/4, 1/8, e agora eu vou mostrar a representação de 1/16. A pizza foi dividida em 16 partes e tirou apenas uma fatia. Não sei se vocês perceberam, mas cada vez que a Projosi dividiu aqui o seu inteiro, o pedaço retirado ficou menor. Por que será, Projosi? Porque a cada vez que eu divido o inteiro, menor vai ser a fatia que eu vou ter. É aí que eu vou repensar a fração. Se eu perguntar qual é a maior fração, você vai me dizer que é 1/16, não é isso? Vou só pegar aqui o pincel para mostrar a vocês. Rapidinho. Preste atenção, ó. Esse é 1/16, esse aqui é 1/8, esse aqui é 1/4 e esse é 1/2, 1/2. Eu chamo de metade. Tirei toda essa metade daqui, tirei uma fatia das 4 divididas, tirei uma das 8 divididas e tirei uma das 16 divididas. Quando eu vou percebendo aqui a minha imagem, eu percebo que eu digo logo, 1/16 é a maior, Projosi, é claro, porque eu vou olhar o denominador. Mas na fração não é isso que eu exploro. Na fração eu vou ver a parte que ficou, o pedaço que foi retirado, eu vou mostrando pra você, ó. Da metade, esse pedaço foi tirado de 1/4, esse pedaço foi tirado
vai percebendo a diferença, ó. De 1/8, esse pedaço foi retirado, ó. E aí eu vou vendo que o pedaço vai ficando cada vez menor. E de 1/16, esse pedaço. Então, a cada vez que eu fui dividindo na fatia, eu fiquei com um menor pedaço. Isso quer dizer que 1/16 não é a fração maior, mas sim um meio, que eu chamo de metade. Um meio ou metade será sempre a maior fração, porque é dela que eu tirei, ó, a metade do inteiro, certo? E eu entendo que a cada vez que eu dividir esse inteiro, menor vai ser a minha fatia, o meu pedaço. Então, eu não devo me apegar ao denominador, mas ao tamanho do inteiro que ficou, ok? Então, na fração, um meio sempre será a maior parte, depois de ser mexido o nosso inteiro. Até aí, tá ok? Quarto ano. Seguindo a nossa aula, nós aí conversamos sobre o diálogo deles e respondemos a página 258, não foi isso? Lá na 259, tem lá imagens mostrando do círculo, como é que foi tirando, e a cada vez que eu vou mexer, eu modifico a fração, do jeito que a Projus acabou de orientar aqui. E tem uma atividade logo abaixo, a número 1, que diz assim: observe a figura ao lado, que é a figura da pizza, e responda, em quantas partes iguais essa pizza foi dividida? Em quantas partes eu dividi a pizza? Aí você vai olhar as partes que ela foi dividida, em 8 partes. Então, a pizza que está na imagem é a mesma que aparece aqui, ó, da Projose. 8 partes. Você coloca aí 8 partes. Letra B. Que fração representa uma fatia da pizza? Se você tirar aqui, ó, como a Projose tirou, ó, uma fatia, a fração que representa é a de 1/8. 1/8. 1 é a parte que foi retirada da pizza e 8 é a quantidade de vezes que ela foi dividida. E aí, esse 1 eu dou o nome de numerador e o 8 de denominador. Na letra C, diz assim: como se lê essa fração? Na leitura, eu escrevo 1/8. Então, o numerador permanece com o nome 1, 2, 3, 4, 5, segue seu nome normal dos números naturais, só que eu vou para o denominador, eu modifico. O 2 passa a ser meio, o 3, terço, o 4, quarto, o 5, quinto, o 6, sexto, o 7, sétimo, o 8, oitavo. Então, vai ser 1/8, certo? Seguindo a atividade, lá na segunda questão tinha outro questionamento. A Dona Maria, ela dividiu um sanduíche em 2 partes iguais e deu uma metade para cada um de seus filhos. Imagine que aqui seja o sanduíche e ela fez a divisão igualzinho, ó, deu essa parte para o neto e essa outra para o outro. Será que alguém comeu um pedaço maior? Vamos perceber aqui olhando, ó, tem alguém maior do que o outro? Não, né? Ela dividiu em partes iguais, justamente. Então, entende-se aí que a Dona Maria dividiu a mesma quantidade para os dois. Não ficou nem a mais e nem a menos. Se ela tivesse 4 netos, ela usaria essa aqui, ó, de 4 fatias. E dividir a fatia e ela ficaria, ó, ainda menor. E aí seria essa fatia aqui. Certo? Seguindo a nossa atividade, o círculo aí que está ao lado, ele foi dividido em 3 partes iguais. Foram pintadas 2 partes de marrom. A fração que indica que foi pintada de marrom no círculo foi 2 terços. Ela foi dividida em 3 partes, a fração, só que 2 de marrom e 1 de vermelho. Então, 2 terços de marrom e 1 terço de vermelho, certo? Letra B. A região retangular foi dividida em 5 partes, 3 amarelas pintadas e 2 azuis. Então, a parte amarela indica 3 quintos. Quintos é a quantidade de vezes que foi dividida. 3 é a quantidade de cores amarelas pintadas. 2 quintos é a fração que representa a parte azul. 5 a quantidade que foi dividida e 2 partes que foi pintada de azul. E aí a pergunta é, sua leitura é 3 quintos para amarelo e para azul, 2 quintos. Letra C. A região quadrada está dividida em quantas partes? 4.
Estão pintadas quantas de verde? Aí você coloca 3. Fração 3 sobre 4 e leitura 3/4. Sempre exploro aí no plural. Letra D. Divida a figura ao lado e risque 2/6 da região retangular. Então, você tem uma figura aí você vai dividir ela em 6 partes. E das 6 partes, pinta apenas 2 da cor que você preferir, certo? Se o retângulo já tiver dividido, você só pinta as 2 partes. Se o retângulo não tiver dividido, você divide em 6 partes, certo? Como é que eu vou dividir, Josi? Um exemplo. Aí está o retângulo, você pode fazer essa divisão e pintar só 2 partes da cor da sua preferência. Lembrando que você não pode pintar aleatório, tem que ser 2 partes próximas. Ou essas duas, ou essas duas, ou essas duas, ou essas duas. Não pode pintar uma no começo e outra no final, ok? A fração não tem esse tipo de exploração. Até aí, ok, gente? Gostaram? Projosi não vai mandar atividade ainda do livro, porque vamos concluir ainda avaliativas, tem alguns trabalhos aí para realizar, mas vai ter uma atividade para ser feita. Pois é. A Projosi está construindo dela aqui, ainda vou terminar de fazer o recorte, de montar o meu dominó da fração. Pois é, você também vai receber o seu. Ó, colei no papelzinho durinho, passei o durex para durar mais, e aí eu vou ter embaixo a fração, em cima a imagem. Aí você vai procurar, certo, a imagem que se encaixem com a outra imagem ou com a fração. Quando eu tiver a fração, eu preciso de uma imagem. Quando eu tiver a imagem, eu preciso fechar com a fração. E eu vou brincar de dominó em dupla com meu irmão, com o pai, a mãe, vou me divertir, vou começar a compreender como de fato é a fração, a leitura, a imagem, comece a fazer essa relação para que a gente possa dar continuidade. Você vai estar recebendo, ó, em PDF, o seu dominó, você vai imprimir, ele já vai colorido, corta bonitinho, cola no papelzinho durinho e joga com o pai, com a mãe, com o irmão, o primo e se diverte já tendo conhecimento da fração. Vamos continuar esse conteúdo, vamos continuar vendo esse processo, porque estamos apenas começando. Então, na próxima aula vai ter mais, viu? Até lá!